Boa noite. Você vai ter no Brasil TV de hoje. A Justiça do Tocantins condena o homem apontado como serial killer de Araguaína, Márcio Novaes. Eric Renan Barros da Silva foi condenado a mais de 72 anos de prisão por matar 3 homens aqui em Araguaína, no norte do Tocantins. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes do julgamento. Um jovem morre soterrado numa obra de saneamento no Agreste de Alagoas. Rádio Torres. Eric, um jovem de 22 anos, morreu soterrado durante a obra e outro trabalhador ficou ferido, mas sobreviveu. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre esse acidente aqui no Brasil TV. Um acidente entre um carro e um caminhão destrói uma família no sul de Goiás. Emerson Ferreira. Eric, 5 pessoas de uma mesma família morreram em um acidente na BR-452, aqui no sul de Goiás. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com os detalhes. Um piloto morre na queda de um avião em Mato Grosso. Léo Zamiani. Boa noite, Eric. Esse avião caiu na zona rural de Juína, um município que fica a mais de 700 quilômetros aqui da capital Cuiabá. E daqui a pouco a gente conta todos os detalhes aqui no Brasil TV. A Anvisa aprova o registro de uma nova vacina contra a dengue. Eric Ranelli. Essa é a primeira vacina existente aqui no Brasil para pessoas que nunca tiveram contato com o vírus da dengue. O Ministério da Agricultura confirma que o caso de mal da vaca louca registrado no Pará é atípico. Jennifer Florencio. Eric, o Ministério da Agricultura confirmou que o animal desenvolveu a doença por causas naturais e que não há risco de contaminação do rebanho aqui no Pará. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes. A Prefeitura de São Sebastião vai demolir casas condenadas depois da chuva forte. Laurene Santos. Oi, Eric. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito aqui da situação em São Sebastião. Tem casas que já têm previsão de serem demolidas. Isso por causa das fortes chuvas que atingiram aqui a região, o litoral norte, no fim de semana do carnaval. É já já. E se você está em busca de uma bolsa numa universidade particular, olha o recado do Murilo Zara. Eric, hoje termina o prazo para garantir a inscrição no ProUni. Daqui a pouquinho eu trago todas as informações aqui no Brasil TV. Hoje é sexta-feira, 3 de março, e o Brasil TV já está no ar. A Câmara Municipal de Caxias do Sul aceitou por unanimidade o pedido de cassação contra o vereador Sandro Fantinel. Ele fez um discurso onde atacou trabalhadores que foram vítimas de maus tratos. Na semana passada, mais de 200 pessoas foram resgatadas de uma situação comparável à escravidão. Quem acompanha esse caso é o Vitor Rosa. Olá, Eric, boa tarde a todos. A Câmara de Vereadores aqui de Caxias do Sul tem 90 dias para elaborar um parecer pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a situação do vereador Sandro Fantinel. Ontem, o plenário da Câmara aceitou o pedido de abertura de um processo de cassação contra ele por decoro parlamentar. Isso após as falas deles ofensivas contra o povo baiano. Ele se referia aos 207 trabalhadores que foram resgatados em condição análoga à escravidão em Bento Gonçalves, aqui na Serra Gaúcha. E falou que o povo da Bahia só sabe ficar na beira da praia tocando tambor. O pedido de abertura do processo de cassação foi votado por unanimidade. 21 vereadores de Caxias do Sul concordaram com a abertura desse procedimento. Nós entrevistamos ontem a presidente da comissão parlamentar que vai elaborar esse relatório, a vereadora Tatiane Frisso. De acordo com ela, o objetivo é terminar antes do prazo de 90 dias este relatório, exatamente para dar uma resposta à sociedade caxiense, mas também à sociedade brasileira, de que Caxias do Sul e a Serra Gaúcha não são locais de pessoas preconceituosas e a Serra está aberta à mão de obra e a pessoas de todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Trabalho segue o seu inquérito civil sobre o caso dos 207 trabalhadores resgatados. Ontem, a Fênix, que é a empresa que contratou esses 207 trabalhadores, recusou um termo de ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público do Trabalho, que ofereceu R$600 mil em indenização. A empresa entende que os trabalhadores não estavam em condição análoga à escravidão. O caso agora vai para a Justiça e esses R$600 mil podem inclusive aumentar. Mas o que é certo é que demorará mais tempo para que essa indenização seja paga pela empresa, já que agora há uma série de recursos que podem ser ingressados. Eric, eu volto com você. A Justiça do Tocantins condenou o homem apontado como serial killer de Araguaína a mais de 70 anos de prisão. Márcio Novaes.
Esse julgamento durou quase 12 horas. Renan Barros da Silva foi condenado 72 anos, 5 meses e 1 dia de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver contra 3 homens. Os assassinatos foram em 2021. As vítimas são Francisco Regis Freitas, Manuel Cassiano de Oliveira e Simeão Neto Pereira. Eles foram vítimas de uma emboscada e mortos a tiros em uma rotatória da Avenida Filadélfia, aqui em Araguaína. O réu também foi condenado por uma tentativa de homicídio contra uma 4ª pessoa, que testemunhou os outros 3 crimes. Durante o julgamento, o réu negou a autoria, mas não conseguiu convencer os jurados. A motivação não foi esclarecida. Renan Barros já tinha uma condenação por assassinato no Maranhão e é acusado de outras 2 mortes aqui no Tocantins, em casos que ainda não foram julgados. Depois do júri, ele foi levado para um presídio, onde começou a cumprir a sentença. Ele não vai poder recorrer em liberdade. Eu volto com você, Eric. Um rapaz morreu soterrado numa obra de saneamento em Teotônio Vilela, no Agreste de Alagoas. O Raj Torres tem outras informações. Oi, Eric. O acidente aconteceu hoje de manhã em uma obra de saneamento no município de Teotônio Vilela, Agreste de Alagoas. Trabalhadores ficaram soterrados. O SAMU foi acionado para fazer o resgate. Um jovem de 22 anos não resistiu. Os socorristas realizaram diversos ciclos de reanimação cardiopulmonar, mas a vítima morreu no local do acidente. Outro trabalhador atingido pelo soterramento tem 34 anos. Ele foi levado pela equipe do SAMU para o Hospital Nossa Senhora das Graças. A Prefeitura de Teotônio Vilela informou que os operários estavam trabalhando em uma obra de drenagem pluvial para conter enchentes. A Prefeitura disse ainda que abriu um inquérito administrativo para apurar as causas do acidente e que está em contato com os familiares das vítimas para prestar o auxílio necessário. Eric. Em Fortaleza, um homem sobreviveu ao desabamento de uma casa. A Marcela de Lima conta pra gente. Olá, Eric. O idoso que foi resgatado se chama Francisco Ildemar de Moraes. Ele tem 69 anos de idade e é o proprietário e morador da casa. No momento do desabamento, ele estava sozinho no imóvel. Era por volta de 9 horas da manhã, quando a fachada, a varanda e a sala desse imóvel desabaram. Os bombeiros, eles foram acionados e foi preciso uma negociação com o idoso de 69 anos, porque ele não queria sair da casa, tem um apego muito grande com o imóvel, mora lá por muito tempo. E aí foi preciso que os bombeiros tomassem uma decisão mais firme. Os bombeiros entraram nessa casa utilizando uma maca, colocaram um idoso nela e depois levaram para atendimento médico. Ele não ficou ferido e agora ficam então os prejuízos, financeiros e toda a questão burocrática que deve ser resolvida. E a Defesa Civil deve responder o que foi que fez com que essa casa desabasse. Eric, com você. A Prefeitura de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, vai demolir casas condenadas pela Defesa Civil. A chuva forte que caiu no fim de semana do Carnaval deixou 65 mortos. Quem traz os detalhes é a Laurene Santos. Oi, Eric, a informação da Prefeitura hoje é que 78 casas devem ser demolidas na costa sul de São Sebastião, no bairro Barra do Saí, que foi o mais afetado pelas chuvas. Esse bairro ele fica a cerca de 50 quilômetros da região central. E aqui no centro também há previsão de demolições. Aqui no bairro Itatinga, 9 casas que estão nessa área de morro, de encosta, elas também terão que ser demolidas. O espaço aqui nesse momento está com entulho, com terra, que foi onde o barranco desceu. Os moradores não vão poder retornar para cá, porque as casas elas não estão mais em condições de serem habitadas e por isso essa decisão dessas 9 demolições também aqui na região central, no bairro Itatinga. É com você, Eric. A polícia de Pernambuco fez uma operação para prender suspeitos de terem espancado 2 homens numa briga entre torcidas de futebol. O Diogo Marques traz o balanço dessa ação.
Oi, Eric, tudo bem? A Operação Impedimento foi realizada hoje pela Polícia Civil de Pernambuco. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão no Recife e também Jaboatão de Guararapes, que fica aqui na região metropolitana. A investigação começou em janeiro e o objetivo era investigar supostos crimes cometidos por membros de uma torcida organizada do esporte, que se envolveram em uma confusão contra torcedores do ABC de Natal antes de um jogo pela Copa do Nordeste, que aconteceu no dia 21 de janeiro. Nessa confusão, 2 pessoas ficaram feridas e carros foram depredados. A polícia investiga crimes de associação criminosa, lesão corporal gravíssima, corrupção de menores e incitação à violência. Os presos e o material apreendido foram encaminhados para a sede do Comando de Operações e Recursos Especiais, que fica em Olinda. Diogo Marques, para o Brasil TV. Um piloto morreu na queda de um avião agrícola em Mato Grosso. As informações com o Léo Zamiani. Boa noite, Eric. Esse acidente aconteceu hoje pela manhã. O avião caiu em um pasto na zona rural de Juína, que fica a mais de 730 quilômetros de Cuiabá. O piloto não resistiu ao acidente. Ele foi identificado como Alan Patrick Lemes, de 30 anos, estava sozinho no avião. O SAMU e o Corpo de Bombeiros até foram ao local para o resgate, mas constataram o óbito. Moradores fizeram imagens de como a aeronave ficou destruída. Eles ainda relataram que jogaram terra num vazamento de combustível da aeronave para evitar uma explosão ali no local. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o SERIPA, informou que já encaminhou uma equipe para o local e vai apurar as causas do acidente. Volto com você, Eric. 5 pessoas da mesma família morreram num acidente na BR-452 em Tubiara, no sul de Goiás. Os detalhes com o Emerson Ferreira. Oi, Eric. As 5 pessoas são de uma mesma família. Elas estavam retornando de uma missa de formatura. O acidente foi na BR-452 entre Tumbiara e Bom Jesus, aqui no sul de Goiás. Testemunhas contaram para a polícia que o motorista do carro de passeio perdeu o controle da direção depois de passar por um buraco e acabou atingindo de frente um caminhão que seguia no sentido contrário. Todos os ocupantes, incluindo uma criança de 4 anos, morreram no local. Com a força do impacto, até o motor do carro foi arrancado. Os bombeiros precisaram cortar a lataria para fazer a retirada dos corpos. O motorista do caminhão não se feriu. Eu volto com você no estúdio. Ainda em Goiás, 4 policiais militares foram presos numa operação hoje contra a venda ilegal de armas. Quem acompanhou foi o Wesley Almeida. Oi, Eric. A Polícia Civil cumpriu 8 mandados de busca e apreensão aqui em Anápolis e outros 3 mandados de prisão, sendo um deles contra um policial militar. Essa ação mobilizou mais de 50 policiais civis. Parte desses policiais vieram de Goiânia e se juntaram a policiais aqui em Anápolis. E o objetivo da operação é combater a venda ilegal de arma de fogo. Em paralelo a essa operação da Polícia Civil, aconteceu também uma outra investigação da PM, um procedimento interno e independente que também terminou com a prisão de outros 3 policiais militares. A PM disse em nota que o caso está sendo acompanhado pelo Comando de Correções e Disciplina e que tomou todas as providências cabíveis e colaborou com a Justiça e que agora aguarda o andamento processual deste caso. Todos os policiais presos, inclusive o policial preso pela ação da Polícia Civil, foi conduzido para o 4º Batalhão da Polícia Militar aqui de Anápolis. No total, 4 policiais militares presos hoje com essa ação, tanto da Polícia Civil como também da Polícia Militar. Eles estão agora presos, aguardando o caso ser desenrolado à disposição da Justiça, portanto. Eric, volto contigo. O PROCON do Amazonas fez hoje uma fiscalização em postos de combustíveis com valor da gasolina acima do previsto em Manaus. Quem conta é a Rutiene Bindá. Oi, Eric. Aqui em Manaus, o aumento no preço do litro da gasolina após a reoneração anunciada pelo governo federal foi de R$1, representando 194% além do esperado. É claro que após esse reajuste nas bombas, os consumidores denunciaram e essas inúmeras denúncias levaram o Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, o PROCON Amazonas, a intensificar as fiscalizações. De acordo com o órgão, só nesta quinta-feira, 61 postos de
combustíveis foram fiscalizados na capital e no interior. Destes, 18 acabaram autuados. Ainda de acordo com o órgão, o motivo da autuação foi porque, durante a fiscalização, esses representantes de postos de combustíveis não conseguiram comprovar por meio de nota fiscal motivo que justificasse esse aumento. Agora, os donos dos postos têm prazo para apresentar a defesa e as fiscalizações devem continuar, Eric. No Maranhão, o PROCON também já multou abusivo e quem conta é a Anice Ribeiro. Desde o início da semana, mais de 40 postos já foram vistoriados pelo PROCON aqui no estado do Maranhão. 10 deles foram multados. A gente vai conversar sobre esse assunto com a Karen Barros, que é presidente do PROCON. Karen, qual a justificativa para essas multas? Bom, nessa semana nós vivenciamos 2 cenários, né? Então, antes do anúncio da reoneração dos impostos e também redução da Petrobras, alguns postos aqui no estado aumentaram, né? Só com uma especulação de volta de cobrança de imposto. Então, nós começamos as notificações com base nisso. Esse aumento ainda é justificado, havia somente uma especulação e após esse anúncio de quanto que seria a reoneração de PIS e COFINS e quanto que foi a redução do combustível pela Petrobras, então a partir daí a gente começou as outras notificações com base nesse novo cenário. Ficou em quanto esse aumento? Bom, com o repasse do PIS e COFINS e a redução anunciada para também diminuir esse impacto para o consumidor, ficou ali na média entre 25 centavos, 30 centavos, mais ou menos nesse valor, porque houve a reoneração e a redução para diminuir o impacto. Certo, Karen, obrigada pelas suas informações. Lembrando, esses postos multados e notificados, eles ficam em sua maioria aqui na capital São Luís. Essa é uma operação que se estende também ao longo dos dias aí para o resto do estado e mais 20 postos estão sendo vistoriados também ao longo dessa sexta-feira. Aqui do Maranhão, Anice Ribeiro para o Brasil TV. A seguir, pesquisadores mineiros começam a montar a réplica de um fóssil gigante. Raquel Freitas. Oi, Bang. A montagem da réplica do fóssil do jacaré vai durar cerca de 6 meses e vai contar com profissionais da paleontologia, biologia e artes plásticas. Daqui a pouquinho, conto tudo no Brasil TV. O Brasil TV está de volta com uma esperança no combate à dengue. A Anvisa aprovou o registro de uma nova vacina contra a doença e quem explica é o Eric Rianelli. Oi, Eric, boa noite para você, boa noite a todos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou esse novo imunizante, essa nova vacina contra a dengue de tecnologia japonesa da fabricante Takeda. Essa vacina cobre, ela é eficaz contra todos os tipos de dengue, 1, 2, 3 e 4, e é voltada para todas as pessoas que tenham entre 4 e 60 anos de idade, A aplicação é feita em 2 doses, com 3 meses de intervalo entre elas. Você pode tomar essa vacina, segundo a Anvisa, se você já teve dengue ou não. No ano passado, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 1.016 mortes por dengue, uma coisa que não era vista desde a década de 80, quando a doença ressurgiu aqui no Brasil. Eric, é com você. Agora, em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, a preocupação é com a chikungunya. Por isso, o Comitê Binacional se reuniu hoje para discutir medidas de combate à doença. E quem acompanhou foi o Martim Andrada. Oi, Eric, tudo bem? Olha, essa reunião binacional foi realizada aqui na Câmara Municipal de Vereadores, uma reunião que contou com autoridades sanitárias do Brasil e do Paraguai, além de sociedade civil, porque o avanço da chikungunya no Paraguai e também aqui na fronteira preocupam. O Paraguai vive uma epidemia, uma explosão de casos de chikungunya, isso já desde o final do ano passado. Esse ano, segundo o Ministério da Saúde do país vizinho, já são mais de 50 mil notificações, 12 mil casos confirmados só nas últimas 3 semanas. E aqui em Ponta Porã os números são menores, aqui no lado brasileiro da fronteira, mas por aqui já são 37 casos e no ano passado foram apenas 4, no ano passado todo. Por isso que foi realizada essa reunião. É um comitê que já existe, mas que hoje definiu aí novas ações de combate. Então as ações aí de combate a focos vão ser intensificadas. E aqui em Ponta Porã, especialmente no lado brasileiro da fronteira, a Prefeitura disse que vai usar uma lei
municipal que já existe, que permite que os agentes de endemias entrem em terrenos, imóveis, loteamentos, sem avisar o dono, caso esses terrenos aí ofereçam perigo. E a multa, dependendo da situação, pode chegar até R$4.000. Além disso, no lado paraguaio, as autoridades de saúde de lá dizem que vão intensificar também os trabalhos, as ações, né, de combate aos focos, especialmente com o fumacê. Volto contigo aí, Eric. A terra Yanomami, em Roraima, já registrou mais de 40 mortes de indígenas no período de emergência em saúde pública. Quem atualiza essa situação é o Ailton Alves. Oi, Eric. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde. Segundo o Ministério, desde o início do ano até agora, 42 indígenas Yanomamis morreram. As principais causas das mortes são desnutrição, diarreia e também pneumonia. Além disso, outras 6 mortes são investigadas pelo órgão. A terra indígena Yanomami está sob emergência em saúde pública desde o dia 20 de janeiro, devido ao avanço do garimpo ilegal, que gerou consequências ambientais e também na saúde, tanto de crianças como também de adultos indígenas. Nesta quinta-feira, uma comitiva liderada pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, esteve aqui em Roraima. O objetivo da visita foi acompanhar as ações do governo federal diante da crise e também o lançamento da campanha de vacinação contra a Covid-19 com o imunizante bivalente para os Yanomamis. Eric, eu volto com você. O Ministério da Agricultura confirmou que o caso do mal da vaca louca registrado no Pará é atípico. A Jennifer Florencio explica. Olá, Eric. O resultado foi divulgado ontem à noite após a análise do laboratório de referência da Organização Mundial de Saúde Animal no Canadá. Para o laboratório, a doença foi causada pelo envelhecimento natural do animal. Isso quer dizer que não há risco de contaminação do rebanho. A doença da vaca louca foi identificada em uma pequena propriedade no sudeste do Pará, no final de fevereiro. O animal tinha 9 anos de idade, foi abatido e teve a carcaça incinerada. A exportação de carne brasileira para a China está suspensa desde a confirmação do caso. De acordo com o Ministério da Agricultura, isso é um protocolo assinado em um acordo entre os dois países. Tailândia, Irã e Jordânia também interromperam a exportação de carne produzida no Brasil. Com a confirmação que o caso é atípico, o Ministério da Agricultura informou que já adotou medidas necessárias para retomar a exportação da carne bovina brasileira o mais rápido possível. Eric, volto com você. Começou hoje a Expo Paranavaí, uma das maiores feiras agropecuárias do Paraná. Quem mostra é o Rafael Costa. A expectativa é uma movimentação financeira de aproximadamente 80 milhões de reais nesta que é a edição de número 51 da Exposição Agropecuária de Paranavaí. Isso em vendas de veículos, equipamentos agrícolas, maquinários e também com os animais. Os pecuaristas trouxeram aproximadamente 6 mil animais, principalmente para os leilões. São esperados cerca de 5 mil produtores rurais de toda a região noroeste aqui do Paraná na Expo Paranavaí deste ano. Além disso tudo, a expectativa total de público durante os 10 dias de feira é de 300 mil pessoas, porque aí você inclui o pessoal que vai vir para os rodeios e também para os shows. Os shows e os rodeios sempre acontecem aos fins de semana. Quem abre, inclusive, a programação hoje à noite é Maiara e Maraísa. Uma das festas católicas mais tradicionais do Sergipe está de volta depois de 2 anos. A cada instante, mais pessoas chegavam para pedir e agradecer. A Romaria de Senhor dos Passos é uma tradição de fé de mais de 200 anos. A história conta que tudo começou depois que a imagem do santo foi encontrada nas águas do rio Paramopama, em um caixote endereçado a Sergipe del Rei. A partir daí, a festa tem atraído cada vez mais devotos. Essa romaria ficou sem ser realizada durante a pandemia, pelo menos 2 anos, e por isso a expectativa este ano com a retomada é que atraia ainda mais pessoas. São esperados pelo menos 100 mil devotos durante este fim de semana, aqui na cidade histórica. Pesquisadores mineiros começaram a montar a réplica do fóssil de um jacaré gigante e quem mostra é a Raquel Freitas. 13,5 metros. Esse era o tamanho do maior jacaré que habitou o planeta. O nome dele, Purusaurus, porque foi encontrado no rio Purus, no Acre, no fim do século XIX. Para a gente ter uma ideia da dimensão desse animal, esse
é o jacaré que a gente conhece atualmente. Ele se alimentava de roedores, como as capivaras, mas do tamanho de um hipopótamo. Aqui no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, a réplica do fóssil vai ser montada num processo que deve durar cerca de 6 meses e vai contar com profissionais da área da paleontologia, biologia e também das artes plásticas. E antes da gente encerrar, tem um lembrete para quem está em busca de uma bolsa de estudo numa instituição particular de ensino superior. O Murilo Zara conta. Olá, Eric. Hoje é o último dia de inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. Os interessados devem garantir a participação pela internet. Para isso é só acessar a página acessounico.mec.gov.br/ProUni. Para se inscrever, o candidato deve ter realizado o Enem 2021 ou 2022 e ter obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a 0 na redação. Lembrando que o ProUni é um programa que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. O resultado da primeira chamada deve ser divulgado na próxima terça-feira, dia 7 de março. Eu volto com você, Eric. Você encontra o caminho para fazer a sua inscrição no ProUni lá no g1.com.br. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e um fim de semana melhor ainda.